Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 10 a 14 de maio. Saiba em detalhes como Leonardo fará para sequestrar Beatriz e como Salviano e Gusmão a salvarão. Roy, o ex-namorado de Nick, entra na história e Adriana descobrirá que a sua filha está viva. Mas antes, por favor, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 10 de maio. Aguiar diz a Cristina que se ela quer trabalhar com a Kendra, tudo bem, mas pede para ela não mudar sua essência, porque aquela não é a mulher por quem ele se apaixonou. Cristina diz: Aguiar, você tem que entender que eu preciso mudar por meu trabalho. Assim como eu tento entender que você, por ser guarda-costas da Balvaneira, tem descuidado muito de mim. Nelson diz a Nick que ainda não entende como ela pôde ter escondido algo tão sério deles. Nick diz que o pai não tem direito de reclamar nada a ela e diz que fez exatamente o que os pais fizeram com ela, pois os dois esconderam dela os problemas que tinham. Nick diz que é muito triste saber que já não tem família, nem lugar, nem nada. Nelson diz a Vitória: você se dá conta do quanto a nossa filha está sofrendo por causa da nossa separação? Está em nossas mãos evitar que a nossa filha sofra. Por favor, nós temos que fazer algo. Aguiar diz a Cristina que Liliana irá com ele, Vitória e Adriana para Santa Rita. Com um tom autoritário, Cristina diz que Liliana não irá. Aguiar fica nervoso, diz que a filha irá com ele e pronto, e manda ela tirar aquela roupa, senão ele irá queimá-la. Aguiar avisa que Beatriz e Guilherme voltarão a morar com elas e vai embora irritado. Na mansão Balvaneira, Salviano conta para Aguiar e Jean-Marie que obrigou Leonardo a devolver o filho para Beatriz. Aguiar diz a Jean-Marie que Salviano mudou muito depois que conheceu Beatriz. Salviano diz: sim, eu mudei. Tanto mudei que até estou contando para vocês as minhas intimidades. Gusmão leva a Beatriz e Guilherme para a casa de Cristina. Cristina diz a Liliana que já falou e ela não irá com o pai para Santa Rita. Liliana se irrita, diz que o pai falou outra coisa e diz que irá com ele. Gusmão agradece a Salviano pelo que fez por sua irmã e seu sobrinho e diz que com isso ele lhe demonstrou que quer algo sério com a sua irmã. Cristina pergunta a Beatriz se Gusmão é mesmo casado. Beatriz diz que sim, mas que ele está decidido a se divorciar. Por Nick, Vitória decide fingir que se reconciliou com Nelson. Nelson pergunta se pode voltar a dormir no quarto dela. Vitória diz que sim, mas deixa claro que será somente por Nick, para ela pensar que tudo voltou à normalidade entre eles. Vitória deixa claro que a reconciliação será só por aparência e diz que entre eles não haverá intimidade. O nojento diz que será como ela disser e a beija. Nesse momento, Aguiar entra na sala. Vitória fica surpresa. E Nelson, para irritar Aguiar, todo alegrinho diz: eu estou feliz porque tudo voltará a ser igual entre nós dois. Eu vou me encarregar para que levem todas as minhas coisas para o seu quarto. Nelson diz que Aguiar chega sempre nos momentos mais inoportunos. Aguiar diz que queria falar com a senhora. Nelson diz: você quer dizer com a minha senhora, porque Vitória e eu já nos reconciliamos. Aguiar sai da sala e Vitória, irritada, diz a Nelson que foi bem clara com ele e diz que o casamento dele será somente de aparência. Kendra diz para si mesma que tudo está saindo como ela quer, porque com certeza Aguiar brigará com Cristina quando vê ela tão mudada e Nick certamente já mandou Gusmão para o inferno e ela ficou como a sua melhor amiga. Safada cretina. Kendra recebe uma mensagem do Nelson dizendo que não poderá ir vê-la. Fica furiosa, mas decide fingir ser a mulher mais compreensiva e manda uma mensagem de volta para ele, dizendo que o compreende. Ao ler a mensagem, Nelson diz: não resta dúvidas de que Kendra é a amante perfeita. Mas Nelson está preocupado porque da última vez que esteve com Kendra não deu conta do recado. Nelson culpa a tensão que está vivendo, mas garante para si mesmo que aquilo não voltará a acontecer. Velho broxa vai ter que tomar um remedinho para dar no couro com a bisca dele.
Vitória diz a Nick que ela e Nelson resolveram tentar uma reconciliação e diz que Nelson já voltará para o quarto dela. Nick fica feliz por acreditar que os pais se reconciliaram. Leonardo diz para o amigo que tem um plano para Beatriz voltar para ele e diz que o amigo o ajudará. Vitória diz a Tomásia que decidiu fingir uma reconciliação com Nelson para que Nick fique mais tranquila. Roy Paiva, o ex-namorado de Nick, chega na mansão Balvaneira. Roy é muito amável com Poliana, Vitória e Tomásia. Ao ver Nick, Roy diz que ela não mudou nada. Nick se anima ao vê-lo. Nick e Roy vão conversar no jardim. Enquanto isso, Guzmão, todo feliz, planeja chamar Nick para sair e diz que irá declarar formalmente o seu amor por ela. Roy diz a Nick que ela foi a primeira namorada que ele levou a sério, a única por quem ele sentiu algo especial. Roy diz a Nick que não deixou de pensar nela um só dia e que ela foi o seu primeiro e único amor. Salviano leva Beatriz e Guile para conhecerem a sua madrinha. A madrinha de Salviano faz uma surpresa para Guile e ele gosta muito. Aníbal diz a Aguiar que quer que ele lhe conte tudo sobre os encontros entre Adriana e Vitória. Aníbal diz a Aguiar que Adriana não está bem emocionalmente e diz que não quer que ela contamine Vitória com as loucuras dela. Aguiar diz a Aníbal: "O que o senhor está me pedindo é que eu seja uma espécie de espião?" Aníbal diz: "Exatamente." E Aguiar responde: "Ai, senhor Aníbal, que mal sorte o senhor tem. É que eu desde pequeno já não gostava de fofocas e não vou começar a fazer agora, de verdade. E se disso depende o meu trabalho, eu prefiro sair." Ai, eu amei. Aguiar é um humão, hein, gente? Em todos os sentidos. Nelson, completamente bêbado, entra no quarto com 2 copos de uísques e diz a Vitória que por Nick quer que eles façam as pazes. Vitória diz a ele que aquele assunto já ficou resolvido. Nelson insiste para brindarem por eles. Vitória diz que não quer. Nelson diz que ele sim quer e começa a agarrar Vitória contra a vontade dela. Terça-feira, 11 de maio. Aníbal diz para Aguiar não ser tão radical e diz que a única coisa que quer é que ele, se em algum momento achar que há algo importante que ele deva saber e que coloque em risco a saúde ou estabilidade emocional da sua filha Vitória, lhe conte. Aguiar pergunta como que ele deve dizer. Aníbal diz que deixará sobre o critério dele. Quando Aguiar sai, Aníbal diz: "Esse homem é mais duro do que eu pensei." Aguiar está passando no corredor, irritado com a atitude de Aníbal, quando escuta os gritos de Vitória dizendo para Nelson entender que ela não quer. Vitória diz a Nelson que não quer beijá-lo e manda ele soltá-la. Roy diz a Nick que voltou com intenções muito diferentes e que acredita que ela é a mulher que vai fazer ele colocar a cabeça no lugar. Guzmão se aproxima e não gosta de ver Nick com Roy. Nick vê Guzmão, finge que está se divertindo muito e pergunta a Roy se ele a está pedindo em casamento. Roy diz que aquilo é exatamente o que quer e os dois se beijam. Guzmão fica surpreso com o que vê. Vitória exige que Nelson a respeite. O cretino diz que há mais de 20 anos é casado com ela e agora não pode fazer amor com a sua esposa. Nelson manda Vitória lhe dizer com quem anda se deitando. Enquanto isso, Aguiar está ali na porta, escutando tudo. Guzmão se aproxima de Nick e pergunta quem é aquele cara. Roy pergunta quem ele é. Nick diz a Roy que Guzmão é o seu guarda-costas e depois ela diz a Guzmão: "Guzmão, você não vê que eu estou ocupada? Eu já tenho quem cuide de mim. Não se preocupa, você já pode dormir. Obrigada." Nick dá toda a atenção para Roy e faz pouco caso de Guzmão. Nelson insiste em ficar no quarto e mesmo com os protestos de Vitória, a beija à força. Aguiar não aguenta mais, bate na porta e grita: Senhora Vitória, precisa de alguma coisa?" Nisso, Nelson solta Vitória. Vitória diz a Aguiar que está tudo bem e o agradece. Aguiar diz que se ela precisar de algo, é só chamá-lo, porque ele estará por perto.
Vitória começa a chorar. Nelson pede desculpas a ela e diz que lhe dói a indiferença dela. A madrinha de Salviano combina com Beatriz e Guile que irá vê-lo jogar futebol no dia seguinte. Salviano diz a Beatriz que deve à sua madrinha os momentos mais felizes da sua infância. Depois, Salviano diz a Beatriz que se sente feliz ao estar com as mulheres que ele adora. Gusmão está arrumando as malas, decidido a ir embora da mansão Balvaneira, quando Tomásia chega com Felipe. Gusmão fica chocado ao ver o pai todo machucado. Vitória diz a Aníbal que ela e Nelson se reconciliaram. Aníbal fica muito feliz com a notícia. Felipe diz a Gusmão que deve muito dinheiro para o turco e diz que tem até a manhã seguinte para pagar. Aguiar diz a Vitória que escutou os gritos dela no quarto e que ainda que Nelson seja o marido dela, não tem o direito de fazer o que fez. Vitória diz a Aguiar que ele fará uma confissão como amigos e então revela para ele que a sua reconciliação com Nelson é uma farsa e que está fazendo tudo por Nick. Aguiar diz a Vitória que a compreende muito mais pelo que está fazendo pela filha. Depois, Vitória estranha ao ver Nick e Roy juntos. Vitória fica surpresa quando Roy diz que Nick é a sua futura esposa. Nick diz a Vitória que ela e Roy já foram namorados, então ela não tem com o que se preocupar. Vitória fica sem entender a atitude de Nick. Depois, Gusmão e Vitória veem Nick e Roy se beijando na sala. Roy vai embora e Nick, para machucar Gusmão, diz a Vitória que Roy é um rei. Nick diz à mãe que está muito feliz e que naquela noite sonhará com Roy. Vitória diz a Gusmão que não entende o que está acontecendo com Nick e pergunta o que aconteceu. Magoado, Gusmão pede para Vitória esquecer a conversa que eles tiveram sobre a senhorita Nick e ele. Vitória pergunta por que, se ele lhe disse que estava apaixonado por ela. Gusmão diz a Vitória: "E assim é, eu a amo. Felizmente não consegui lhe dizer, porque já me dei conta que para ela eu não significo nada." Gusmão não quer que Vitória fale com Nick. Vitória promete que não dirá nada a ela, mas diz que vê que ele está sofrendo. Por causa do pai, Gusmão decide continuar no trabalho. Gusmão conta para Vitória que o seu pai tem uma dívida de jogo e que se não pagar até o dia seguinte, irão matá-lo. Vitória tranquiliza Gusmão, dizendo que lhe emprestará o dinheiro. Vitória confessa a Gusmão que gostaria de tê-lo como genro. Nelson pede desculpas a Vitória, reconhece que passou dos limites, mas diz que a ama e que quer reconquistá-la. Vitória diz: "E como, Nelson? Me obrigando a ter relações contigo? Esquece, isso não vai voltar a repetir nunca mais, e muito menos à força. Você e eu seremos um casal de aparências, e se você não cumprir com esse pacto, vai me obrigar a te expulsar do meu quarto." Nossa, como eu amo quando a Vitória coloca esse galinha branca no lugar dele. Gusmão deixa claro para Felipe que é a última vez que paga uma dívida de jogo dele. Gusmão diz ao pai que pelo vício dele no jogo, se viu separado da pessoa que mais amava e que quando ela se foi, a deu como morta. Gusmão diz para o pai não obrigá-lo a fazer o mesmo com ele, porque ainda que lhe doa muito, se for necessário, também dará a ele como morto. Nelson desabafa com Salviano. Nelson diz que tentou ficar com Vitória, mas ela o rejeitou. Nelson confessa a Salviano que das últimas vezes que tentou ficar com Kendra, não conseguiu, falhou e diz que essa situação está lhe deixando desesperado. Debochado, Salviano diz: "Eu sinto muito, chefe, mas para essas questões terá que procurar um médico." Quarta-feira, 12 de maio. Beatriz e Impéria esperam para assistir ao jogo de Guile. O amigo de Leonardo vê Beatriz e liga para ele. Impéria diz a Beatriz que Salviano mudou muito e está disposto a conquistar o carinho de Guile. Vitória entrega a Gusmão um cheque com o valor que ele lhe pediu emprestado. Gusmão pede para ela ficar com algumas promissórias assinadas por ele como garantia. Beatriz e Impéria se divertem vendo Guile jogar. Depois, Leonardo chega e diz a Beatriz que quer falar com ela. Impéria leva Guile para tomar um sorvete. Leonardo diz a Beatriz que foi pedir perdão a ela e diz que se deu conta que ficar brigando não ganhará nada e diz que está decidido a dar o divórcio para ela.
Beatriz fica desconfiada. Leonardo tenta convencer Beatriz de que está sendo sincero e diz que ao conversar com um amigo dela, se deu conta de que fez muito mal ao pegar Guile como pegou. Beatriz diz a Leonardo que ele é o pai do seu filho e que se ele lhe der o divórcio sem brigas, poderá ver Guile quando quiser. Leonardo diz que assim está tudo bem e chama Beatriz para ir naquele momento para solicitar o divórcio. Beatriz fica feliz, acredita em Leonardo e vai pedir para Impéria ficar com Guile, enquanto ela vai com Leonardo dar entrada no divórcio. Leonardo manda o amigo seguir a mulher que vai ficar com seu filho. Paula chega na mansão Balvaneira para dar sua aula de piano a Nick. Aníbal fica surpreso ao encontrar Paula na sala e tenta colocá-la para fora. Paula conta para Aníbal que é a professora de piano da neta dele. Adriana fica furiosa ao encontrar Paula e Aníbal juntos. Adriana diz a Aníbal que era a única coisa que faltava, ele levar a sua amante para casa. Leonardo leva a Beatriz até uma oficina com a desculpa de que irão pegar o carro dele para irem dar entrada no divórcio. Beatriz avisa a Gilda que vai chegar um pouco atrasada no trabalho, mas não diz o motivo. Aníbal tenta se explicar com Adriana por causa de Paula. Adriana não quer ouvir as explicações dele e diz que Vitória não vai gostar nada de ver aquela senhora na casa dela. Nick fala com entusiasmo sobre Roy e Vitória diz a ela que não entende o interesse tão repentino dela por ele. Nick diz à mãe que o que a encanta é que Roy gosta muito dela, pois ele é famoso, tem admiradoras em todas as partes do mundo e quer ter algo sério com ela. Adriana chega e Nick fica muito feliz ao ver a tia. Depois, Adriana diz a Vitória que encontrou o pai e a sua amante na sala. Vitória diz que não permitirá aquilo e desce. Aníbal convence Paula a ir embora. Paula diz a Nick que surgiu um compromisso e não poderá dar aula para ela naquele dia. Quando Vitória e Adriana chegam na sala, Paula e Aníbal já não estão mais lá. Vitória diz que eles fugiram, mas diz que o pai vai escutá-la, porque é imperdoável que ele tenha tido o mau gosto de levar sua amante na casa deles. Em seguida, Adriana, Vitória, Aguiar e Liliana partem para Santa Rita. Nick é grosseira com Gusmão. Nick exige que quando ele for sair, ainda que a mãe dela lhe dê permissão, ele deve avisá-la, porque é o seu guarda-costas. Gusmão não deixa por menos e responde ela em um tom muito profissional. Leonardo faz com que Beatriz entre na oficina e aproveita para trancá-la. Beatriz fica apavorada quando percebe que Leonardo a prendeu. Leonardo diz a Beatriz que eles nunca irão se divorciar e tenta beijá-la. Beatriz se desespera e tenta fugir. Beatriz grita por socorro e tenta se livrar de Leonardo. O infeliz dá um tapa em Beatriz, que ao cair bate a cabeça no carro e fica inconsciente. Com Beatriz desmaiada, o macaco diz: "Você é minha e vai ser para sempre." Esse nojento tinha que ter esse pinto dele moído para sofrer bastante e assim pagar por todo o mal que tem feito a pobre Beatriz. Salviano se preocupa por Beatriz não ter chegado no trabalho ainda. O amigo de Leonardo descobre onde Impéria mora. Nick vai ao salão e diz que quer ficar linda para o Roy. Gusmão sofre calado. Adriana, Vitória e Aguiar chegam no cemitério. Adriana pede forças à Virgem para enfrentar aquele momento tão difícil. Liliana está na igreja quando sente algo ruim e sai correndo. Aguiar fica surpreso ao ver a data de nascimento da filha de Adriana e diz que foi no mesmo dia que a sua filha nasceu. Aguiar diz que é muita coincidência. Liliana corre em direção ao cemitério e se pergunta por que está sentindo aquela angústia. Alguns homens começam a abrir o túmulo. Adriana está angustiada. Vitória apoia a irmã. Adriana abre o caixão e descobre que está cheio de pedras. Furiosa, Adriana diz: "Maldito Aníbal, a minha filha está viva." Adriana diz que não estava enganada, que a sua filha está viva e grita: "Filha, onde você está?" Nesse momento, Liliana chega chorando e diz: "Mamãe, mamãe." Aguiar pergunta a Liliana o que ela está fazendo ali. Liliana chora e diz que está acontecendo algo de ruim com a sua mãe. Aguiar tenta tranquilizá-la.
Furioso, Aníbal exige que Paula não volte a aparecer na sua casa, nem como professora, nem como nada. Adriana jura a Vitória que vai matar Aníbal Balvanera. Aguiar liga para Cristina. Liliana fala com a mãe e ao saber que ela está bem, fica mais calma. O perito diz a Adriana que terá que denunciar aquela irregularidade ao Ministério Público. Quinta-feira, 13 de maio. Aguiar diz a Liliana que a filha da senhora Adriana nasceu no mesmo dia que ela. Liliana diz ao pai que aquilo tudo é muito estranho. Beatriz acorda. Leonardo diz a ela que pegou o Guile e o levou para um lugar seguro. Leonardo diz a Beatriz que naquela vida ninguém a ama como ele e tenta beijá-la. Beatriz tenta se desvencilhar dele e grita por socorro. Leonardo a agarra e deixa claro que se ela não se comportar bem, jamais voltará a ver o filho. Salviano fica sabendo pela madrinha que Beatriz saiu com Leonardo para ir ao Ministério Público e que Guile não está com ela porque o pai foi buscá-lo. Salviano se preocupa. Para continuar atormentando Gusmão, Nick pede a Tomásia para chamar a professora de piano. Nick diz a Tomásia que quer que Paula vá todos os dias. Salviano diz a Gusmão que está muito preocupado com Beatriz, pois ela saiu com Leonardo e agora não consegue falar com ela. Gusmão quer sair para procurar Beatriz. Ele não diz a Nick do que se trata, só que precisa resolver um assunto pessoal. Nick não permite que ele saia e diz que ele é pago para cuidar dela. Enquanto isso, o infeliz do Leonardo obriga a Beatriz a escrever uma carta. Sozinha, Beatriz pede para Deus lhe dar forças para resistir àquele martírio. Roy está no clube e dá em cima de duas garotas. Nick encontra as notas promissórias que Gusmão assinou para sua mãe pelo dinheiro que lhe emprestou e deduz que Kendra tinha razão em tudo que lhe disse sobre ele. Salviano recebe a carta de Beatriz. Na carta, Beatriz diz a Salviano que voltou com Leonardo porque se deu conta de que continua amando. Beatriz pede para Salviano não procurá-la mais, mas deixa um aviso na carta ao dizer para ele: a partir de hoje, não volte a escutar a nossa música do princípio ao fim. Isso era a única coisa que nos unia e como compreenderás, agora que estou com meu esposo, nada mais pode existir entre você e eu. Salviano acha muito suspeito, porque aquela não é a música deles e na carta também ela o chama por seu nome, coisa que ela nunca fez, pois só o chama pelo seu sobrenome. Beatriz tenta fazer Leonardo acreditar que está arrependida de ter saído de casa. Beatriz pede perdão a ele, diz que ainda o ama e que eles e Guile voltarão a ser uma família outra vez. O nojento diz que a perdoa porque a ama. Kendra diz a Cristina que não quer ser só a chefe dela, mas também a sua amiga. Cristina conta para Kendra que Liliana é apaixonada por Francisco Gusmão e comenta também que sempre que Liliana está perto de Adriana Balvanera, se sente muito mal. Nick liga para Kendra e diz que ela tinha razão sobre Gusmão. Kendra diz para ela se acalmar, diz que não vale a pena que ela se desgaste, pelo menos agora, já sabe que ele não presta. Nick jura a Kendra que vai fazer da vida do Gusmão um inferno. Isso será o seu castigo pelo que fez a ela. Leonardo desamarra a Beatriz e diz que quer que ela demonstre que está sendo sincera com ele. Leonardo diz que há muito tempo os dois não ficam juntos e começa a beijá-la. Adriana chega furiosa na meta-imagem e fora de si, exige que Aníbal lhe diga onde está a sua filha, pois no túmulo só encontrou pedras. Aníbal fica surpreso ao ver as pedras nas mãos de Adriana. Adriana parte para cima do pai, exige que ele lhe devolva sua filha e o chama de desgraçado. Vitória e Aguiar tentam conter Adriana. Nisso, Aníbal sofre um infarto e Vitória se desespera. Nick não perde a oportunidade de ficar agarrando Roy na frente de Gusmão. Aníbal é levado para o hospital. Gusmão e Roy discutem porque Gusmão diz que não permitirá que Nick saia sem ele. Salviano liga para Gusmão e fala sobre a carta que recebeu da Beatriz e diz que tem certeza que o infeliz do marido dela a obrigou a escrever. Depois,
Salviano pede para Gusmão avisar na casa que o senhor Aníbal sofreu um infarto. Gilda avisa Paula que Aníbal foi levado para o hospital. Gusmão avisa Nick que seu avô sofreu um infarto. Ao saber que o estado do avô é grave, Nick desmaia. No hospital, Adriana diz a Vitória que Aníbal não pode morrer até dizer o que fez com a sua filha. Adriana diz que depois não se importa com o que aconteça com aquele desgraçado. Vitória diz que Aníbal é pai delas. Adriana diz que não importa e pergunta o que ela faria se aquele desgraçado tivesse falado que a filha dela está morta. Vitória abraça a irmã, pede desculpas a ela e diz que é muito difícil aceitar que o pai foi capaz de fazer algo tão desumano. Paula chega no hospital. Aguiar a vê e a leva para longe antes que Vitória e Adriana a vejam. Leonardo está feliz e acredita que Beatriz gostou de ficar com ele novamente. Pobre Beatriz, tem que se controlar para não vomitar em cima dele. Depois, Beatriz convence Leonardo a levá-la até onde o filho está. Sexta-feira, 14 de maio. Paula diz a Aguiar que precisa ver Aníbal. Aguiar, pensando em Vitória e Adriana, diz a Paula que aquele não é o momento. Paula pergunta a Aguiar por que ele se preocupa tanto com a Vitória e a defende. Adriana chega no momento em que Paula pergunta a Aguiar se ele é guarda-costas da Vitória ou seu amante. Gusmão vai ao quarto de Nick ver como ela está. Roy, antipático, todo nojentinho, pergunta o que ele está fazendo ali e diz que foi por culpa dele que Nick passou mal. Gusmão diz que Nick tinha que saber o que aconteceu com o avô. Irritada, Nick manda Gusmão sair do seu quarto e diz que agora lhe dá a permissão para sair. Roy, se sentindo machão, diz para Gusmão: "Você já ouviu? Sai." Gusmão enche esse moleque nojento de porrada logo que ele tá pedindo por isso. Adriana defende Vitória. Adriana pergunta a Paula se ela acha que a irmã dela é como ela, uma mulher sem escrúpulos, incapaz de respeitar um casamento. Paula se sente ofendida e parte para cima de Adriana, dizendo que não permitirá que ela fale assim com ela. Aguiar fica entre as duas. Adriana se dá conta de que Aguiar já conhece Paula. Aguiar explica a Adriana de onde conhece Paula. Depois, Adriana pergunta a Paula se ela foi ver se o pai dela a incluiu no seu testamento. Paula fica furiosa, chama a Adriana de desgraçada e manda ela dizer o que quiser e descarregar o seu ódio, mas que depois não vá procurá-la querendo saber o que aconteceu com a sua filha. Ao ouvir isso, Adriana implora a Paula que lhe diga o que sabe sobre a sua filha. Paula diz a Adriana que por ela nunca saberá nada e que deveria ter pensado melhor antes de ter lhe tratado como uma mulher qualquer. Leonardo leva a Beatriz ao shopping. Lá, ela encontra Guile. Guile diz a Beatriz que a avó o levou ao parque. A velha diz a Beatriz que está muito feliz de vê-los juntos novamente e diz que ela não sabe como Leonardo ficou mal desde que ela foi embora de casa. Velho idiota, sabe que esse filho não presta e age como se ele fosse um docinho. Beatriz diz a Leonardo que vai ao banheiro. Leonardo está dos mais felizes achando que realmente terá Beatriz de volta. Vitória liga para Nick para lhe dar notícias do avô. Nick fica mais calma. Roy pergunta a Nick o que ela acha deles começarem a preparar o casamento quando o avô dela sair do hospital. No banheiro, Beatriz consegue pedir a ajuda de uma mulher. Beatriz diz que está sequestrada. A mulher lhe dá papel e caneta e ela anota o telefone de onde ela deve ligar para avisar. Leonardo invade o banheiro, vê a mulher ao lado de Beatriz, diz a ela que não é idiota e que eles voltarão naquele momento para a oficina. Leonardo manda Beatriz tomar cuidado e não fazer nada lá fora. O animal deixa Guile com a avó e sai apressado com Beatriz. Salviano e Gusmão estão na casa de Cristina, tentando descobrir onde Beatriz está. Salviano recebe a ligação da mulher que Beatriz pediu ajuda. Salviano diz a Gusmão que a mulher passou o endereço de onde Leonardo está com Beatriz e os dois saem atrás dela. Roy escuta quando Jean-Marie diz a Poliana que certamente o senhor Aníbal, com tantos milhões que tem, deixou um testamento e diz que tem certeza que deixará tudo para a senhorita Nick, porque é a sua adoração.
Milton revela a Doris que não investirá nenhum centavo mais na carreira de Roy, porque estão falidos. Milton diz a Doris que a única saída para não ficarem na miséria é que Roy se case. Milton revela a Doris que Roy já sabe da situação deles e que ele voltou para o México com o propósito de conquistar Nicole Brisa. O médico informa que o estado de Aníbal é muito delicado e diz que ele poderá receber somente a visita de uma pessoa. Vitória se prepara para ir ver o pai. Odete diz a Kendra que ela precisa engravidar do Nelson e assim Vitória se separará dele de uma vez por todas. Aguiar vê quando Paulo está entrando no quarto de Aníbal, mas não consegue impedi-la. Vitória se aproxima do quarto e Aguiar, para evitar que Vitória entre, finge que está passando mal. Vitória sai atrás de um médico para Aguiar. Aguiar aproveita e vai até o quarto de Aníbal falar com Paula. Aguiar escuta quando Paula diz a Aníbal que além de Vitória e Adriana, ele tem outra filha. Ao escutar Paula, Aníbal abre os olhos. Aníbal e Paula veem Aguiar ali. Aguiar fica surpreso com o que ouviu. Leonardo jura a Beatriz que a matará se ela ficar com outro e depois se mata. Salviano e Guzmão invadem o local e Leonardo ameaça Beatriz com uma faca. Quando Paula vai dizer a Aníbal o nome da sua terceira filha, ele sofre outro infarto. Aguiar chama os médicos e tira Paula dali antes que Vitória volte. Aguiar convence Paula a ir embora. Leonardo diz a Salviano e Guzmão que não deixará ninguém levar sua mulher. Guzmão consegue desarmar Leonardo e Salviano dá umas porradas nele. Vitória fica assustada ao ver que o pai está rodeado de médicos e enfermeiros. Aguiar tenta tranquilizá-la. O médico diz a Vitória que Aníbal está estabilizado. Cristina diz a Liliana que Guzmão é casado sim, mas já está atrás de conseguir o divórcio. Vitória chora e diz ao pai que ele não pode ir, ainda mais assim, deixando a sua irmã na mais angustiante escuridão. Nick está aflita, preocupada com o avô, e Roy começa a falar sobre a herança dele. Roy diz a Nick que ela é a única neta do Aníbal e diz que aposta que ele a colocou como sua herdeira universal no seu testamento. Nick fica irritada com ele e diz que é de muito mau gosto falar de dinheiro quando uma pessoa está em estado tão grave. Nick diz que só se importa que o seu avô se salve. Roy muda de tática, diz que a ele também e que tem certeza que Aníbal estará na primeira fila no casamento deles. Após resgatarem Beatriz, Salviano e Guzmão obrigam Leonardo a entregar Guile para eles. Paula procura Cristina para desabafar e Cristina conta para ela que o ex-marido da Beatriz a sequestrou. Paula se desespera. Cristina a tranquiliza dizendo que Guzmão e Salviano já a encontraram. Depois, Paula conta para Cristina e Liliana que Aníbal Balvaneira sofreu um infarto. De repente, Paula diz: sempre que acontece alguma coisa com os meus filhos, eu estou com Aníbal. Surpresa, Cristina diz: o quê? Paula então revela para elas que Beatriz e Francisco são seus filhos. Obrigado por Salviano e Guzmão. Leonardo diz a Guile que conversou com a mãe dele e os dois decidiram que não podem mais ficar juntos.